Glória a Deus. Amém, queridos. Enquanto eles se dirigem à salinha junto com os professores, queria convidar a igreja amada que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Amém? Apocalipse, capítulo 4. Amados, vocês estão sentindo uma diferença aqui na igreja? Um ar mais leve. Queria louvar a Deus pela vida dos irmãos que puderam estar aqui no sábado, doando o seu tempo, o seu trabalho, pintando as paredes. Vocês não repararam, gente? As paredes aqui, ó, estão pintadinhas. Nossa, teve uma força-tarefa aqui. Rapaz, um faxinão de Jeová, começando pelo quartinho lá dos fundos, né, Jaque? Tanta coisa foi jogada fora, tanta tralha, meu irmão. Assim é na nossa vida, né? De vez em quando a gente tem que fazer essa limpeza, né? A gente tem que tirar as coisas que estão sendo só entulho, atravancando. Por falar nisso, né? Tudo dá uma pregação, né? Quem me conhece. Apocalipse 4 fala assim, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Só até aí. Abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, nós queremos, Pai, te ouvir, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o quanto o Senhor tem para nos revelar. Coisas grandes e profundas que nós não conseguimos compreender com os olhos carnais. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa visão para entendermos as coisas espirituais que somente são discernidas por pessoas espirituais. Existe um povo aqui, Deus, sedento e carente da tua glória. Manifesta-te, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos nos converter a Ti de todo o nosso coração. Não só apenas de palavras, mas em espírito e em verdade. Assim nós oramos entregando a Ti o nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus está sempre querendo, sabe, nos chamar a subir de nível. Deus sempre, né? Ele nos lança um desafio. Ele quer revelar coisas grandes, coisas que num patamar baixo, né, a gente está limitado a entender aquilo que Deus tem para nos revelar. Eu cresci ouvindo da minha mãe o seguinte: olha, né, quem é que gosta de obedecer aqui? Obedecer é uma tarefa um pouco difícil. A gente quer primeiro se convencer de que realmente, né, faz sentido, e nem sempre é assim. Imagina você explicar para uma criança por que ela não pode colocar o dedo na tomada, que ela pode perder até o dedo, né? Pode fechar o curto-circuito ali. Você fala não, e chega uma hora que você dá um tapinha para realmente dar um choque assim, né? E assim somos nós, né? Então eu cresci ouvindo isso e parecia aquelas frases de mãe, né? Ah, quando você for mãe você vai me entender. No dia que você for mãe, quem já ouviu essa frase? Nossa, gente, como tem sabedoria nisso. E realmente, quando eu fui mãe, eu consegui entender coisas que antes eu não entendia. Eu consegui entender sacrifício. Mãe passa sacrifício em prol de um filho, né? Consegui entender vigilância, responsabilidade, que não havia um ser que dependia de mim. E quando a minha filha nasceu, amados,
a mais velha, eu falava sempre para o jovem, pregava isso, que a minha conversão foi uma Disneylândia, era uma montanha-russa, cheia de sobes, né, altos e baixos, né? Foi um processo muito longo, porque eu fui a primeira na minha casa a se converter, e foi uma luta muito grande. Mas quando a minha filha nasceu, quando a Fernanda nasceu, alguma coisa mudou dentro de mim. Veio assim um temor tão grande, que quando eu vi assim, aquele serzinho que precisava de ajuda, e eu entendi que acabou o tempo de brincar com Deus. Amém? Eu entendi que, nossa, eu preciso e ela também. E agora? E eu voltei para o Senhor de todo o coração. Eu quero te dizer, nessa passagem aqui, a gente entende que Deus chama João para revelar, para entregar algo. Ele entrega o Apocalipse, ele tem a visão do trono, ele tem a visão de coisas incríveis, indizíveis, né? Que ele tentou colocar aqui de uma forma, e a gente lê, nossa, que loucura, não é isso, pastora? Porque realmente tamanha glória do que há no céu. Então, quando ele chama Moisés para o cume do monte, ele entrega as tábuas da lei, ele entrega a forma, né? Ele revela a sua santidade e como deveria se relacionar com esse Deus que é santo. E aí a gente olha em João 16:12, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Já parou para ler isso? E eu fico pensando, meu Deus, o que ele tinha para falar para os discípulos? A gente lê, come ali os evangelhos e a gente recebe tanto, né, amados? E ainda tinha mais, mas por causa de uma limitação que havia nos discípulos, eles foram impedidos de receber algo. Mas Jesus falou, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará, ele vai dar continuidade. Mas Jesus estava pronto, eu quero mostrar isso para você, para entregar algo ali para eles. Porém, eles não estavam preparados para receber. Eu quero lançar uma pergunta aí para o GH de vocês, para incendiar os ZH de vocês vão ficar a semana inteira pensando nisso. O que está te limitando? Você poderia estar muito avançado em Deus, no conhecimento do Senhor, mas existe uma limitaçãozinha, que não cabe o pastor e a pastora também tem as suas limitações, amém? Cabe a cada um de nós pedir ao Espírito Santo, o quê? O que está travando o meu crescimento? O que está me impedindo de subir de nível? Por que eu estou tão estagnado? Nessa noite, o Espírito Santo te convida a essa reflexão. Amém, amados? Porque Ele não nos chamou para ficarmos paralisados. O reino de Deus é um reino em movimento. É um reino, sabe, onde você cresce, você pode ir além, como você cantou aqui, leva-me além. Você quer mesmo? Quantos querem ir além? Então a limitação tem que ficar para trás, amém? Eu não sei o que é a tua limitação, eu sei qual é a minha. Talvez a tua limitação possa ser a tua fé, que ainda não está amadurecida. Às vezes o fato de você estar na igreja, né? Mas a tua fé ainda precisa crescer. Talvez pode ser, né, um discernimento limitado, né? Eu não sei. Pode ser uma falta de perdão que trava tudo. Amém? E a gente ora. E aí tu não avança e Deus sobe, igreja, sobe, mas aquilo está te puxando para baixo. É hoje que isso tem que ser destravado na nossa vida, amém? Chega, meu irmão. Eu não sei vocês, mas amados, se tem uma coisa que me irrita, é ser roubado. Quem gosta de ser roubado? Quando o ladrão chega, leva tudo. Gente, é terrível essa sensação de se sentir roubado, né?
E eu quero te dizer que existe um que veio para roubar, matar e destruir. E ele está querendo roubar o teu crescimento. Ele está querendo roubar aquilo que Deus tem para te entregar. Acorda, desperta, igreja, que ainda dá tempo. Amém? Amém. Vamos lá. Abra aí, vamos seguindo. Salmo 24. Salmo 24, um salmo tão conhecido, né? Eu gosto de pregar sobre passagens conhecidas. Às vezes a gente passa meio desapercebido, né? Distraído e, poxa, estava aqui o tempo todo, como é que eu não vi isso, né? Então, tem pérolas, né? E Salmo 24, versículo 3 fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Para tudo. Então não é só subir, pastora? Não, não é só subir. É permanecer. Amém? É subir e permanecer nesse lugar de intimidade, de autoridade, de governo, meu irmão. Aí Davi vai falar aí, ó, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém, queridos? Aqui ele dá uma dica aqui, né? Que para você subir, para você de nível, existe uma preparação. Não dá para você chegar lá do jeito que você está. Você precisa de um preparo. Então ele fala de mãos, isso daí aponta para quê? Ações, coisas que são visíveis aos olhos humanos, né? E coração, dá para você ver, né? É claro que a gente não está falando do órgão em si, mas ainda que a gente falasse, está dentro da carne, está por trás, né? Não dá para da roupa, não dá para você ver. Mas Davi está falando aqui de intenções, motivações. A gente pode fazer muitas coisas para Deus, mas com uma motivação errada, correto? E Deus é tremendo que Ele coloca uma sonda. Ele vê as tuas ações e as tuas motivações e vê se há alguma intenção má, ruim. E Ele tem esse poder de ir lá a fundo e consertar aquilo que está errado dentro de nós. Está comigo, igreja? Está acompanhando? E aí aqui ele fala ainda mais, olha, que não entrega a sua alma à falsidade. Amados, Deus ama aquilo que é sincero, aquilo que é verdadeiro. Como é que você quer subir de nível? Amados, sabe, de capa, meu irmão, de máscara para Deus, não dá, não rola. A gente tem que ser verdadeiro para Deus. Você tem que mostrar para Ele, você tem que verbalizar, sabe, não esconder, não ser como Adão, que colocou uma folha de figueira, tapou a sua nudez, tentou dar um jeitinho. Você tem que chegar para Deus e falar: é isso, Senhor. Ser sincero, ser verdadeiro. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então com Deus não dá essa conversinha, que às vezes cola no pastor, cola na pastora, mas com Deus, para onde a gente vai, amado? A gente vai se esconder dele? Não dá. Jura dolosamente. Isso aponta para quê? Palavras, ações, intenções e palavras, porque uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Na igreja, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. E quando você vira ali, desce aquela escada, só Jesus sabe o que sai da tua boca. Você tem que entender que na palavra do crente, as nossas palavras têm poder. Nós seremos julgados pelas nossas palavras, amados. Misericórdia.
que nós possamos pedir, Senhor, coloca guarda na porta dos meus lábios. Se for para amaldiçoar, se for para murmurar, Senhor, fecha minha boca, que eu morda a minha língua, Deus. Deixa sair sangue, Senhor, até que eu entenda a tua correção, amém? Nós somos muito fáceis de ser pegos nessa coisa. Eu lembro, amados, que quando a gente vê assim, meu Deus, quem vai subir no monte? Porque se você não peca em ações, se você não peca em pensamento, em intenção, palavra, quem consegue? Quanto tempo tu consegue ficar, hein? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo de Deus, Ele pode operar essa obra maravilhosa em mim, em você, em todos nós aqui. Tito fala isso, né? Que Ele nos salvou pela lavagem, pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Tá bom para você, igreja? Essa obra maravilhosa é a obra do Espírito que nós precisamos dar lugar para Ele poder operar em nós. E dessa forma nós seremos transformados de glória em glória. Eu lembro que quando estão aqui, e por falar nisso, a gente nunca mais fez trilha, né? Mas a gente saiu aí com uma galera que gosta dessas aventuras e a gente fez aquela trilha ali do Pão de Açúcar. Foi bom, quem estava lá nessa... Então, ainda falta, hein? Vamos voltar, vamos fazer isso. É muito legal, gente, porque enquanto a gente está, né, Deus opera de uma maneira tremenda. Você está, né, pensando que está vendo ali o visual, aquela coisa toda, e às vezes sai testemunho, às vezes Deus usa o irmão para o outro. É muito interessante como Deus opera, né? E quando a gente dá lugar para Ele, né? Eu lembro que quando a gente era noivo, né? A gente, meu Deus, as aventuras, né? Quando deu os noivos aqui, meu Deus. A gente, na época, cismamos de ir lá no Pico do Papagaio. Quem já foi nessa aventura? Meu Deus. É chão, pastor? Na época a gente não tinha carro, então a gente foi de ônibus até a Clareira, já é uma subidinha. E até o pico lá, meu Deus do céu. Rapaz, então, e aí o Júlio, ele tinha uma coisa assim, ele, olha, só mais 100 metros. Só mais 100 metros. Só mais 100 metros. Ó, tá vendo aquela curva lá? Tá vendo aquela árvore? Depois daquela árvore. Aí chegava lá na curva, chegava na árvore e nada. Aí chegou um momento que eu... Chega, vou descer agora. Então, boa sorte, vai sozinho. Olhei para um lado, olhei para o outro. Cheguei até aqui. Igreja, quero falar para vocês. Só mais 100 metros, amém? Tá difícil a caminhada. Está ficando impossível, mas nós vamos conseguir chegar lá, nesse lugar que Deus quer que a gente chegue, amém? Basta você focar, basta você querer, basta você perseverar, e com a ajuda do Espírito Santo, nós todos chegaremos nesse lugar em Deus, amém? Abra aí em 2 Reis, capítulo 2, aleluia. Como eu amo, admiro o ministério desse homem que foi alcunha, é o profeta do fogo. Como, se você não conhece a história de Elias, busque, estude, sabe? Quero lançar esse desafio para você. Como você vai tirar ensinamentos para a tua vida e talvez para aquilo que você está enfrentando. Então, Elias, ele estava aqui no versículo 9. Fala assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, ok? Versículo 9, pede-me, o que queres que eu te faça? Ai, gente, pode ligar esse ventilador, esse negócio aqui, por favor. Peço-te que me toque, perdi, me perdoa. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires, sublinha, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Sublinha redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém, amados? A passagem aqui é uma passagem muito rica, conhecida, né? Elias sobe aos céus, né? Aqui mostra, né, que eu quero te dizer que existe uma promessa, sabe, para todos aqueles que servem o Senhor. Deus é fiel. A gente vê a vida do profeta Elias, ele passa por momento de vale, momento de depressão, mas ele é restaurado pelo Senhor. A gente vê ele no começo desse livro, do segundo livro de Reis, ele numa posição de autoridade no alto do monte. Acasias manda guardas irem buscar o profeta, e aí ele no cume do monte, posição de autoridade totalmente restaurada, ele diz: ó, Senhor, desce, homem de Deus, desce desse lugar. E ele: ó, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma o capitão e os comandados. E desceu fogo e consumiu todo mundo. Segunda leva: desce, homem de Deus, o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-os. Desceu fogo. Na terceira vez, os homens já chegam para ele de uma maneira: meu Deus, quem é esse homem? Já se prostra: olha, que a minha vida seja preciosa aos teus olhos, né? E aí o anjo fala para ele: pode descer, não temas. Eu quero dizer isso, amados. Eu vejo tantas pessoas que já foram usadas por Deus numa autoridade, numa unção tremenda. E é triste a gente ver, às vezes, o lugar onde se encontra, né? E eu quero te dizer que nós podemos e devemos permanecer nessa posição de autoridade que Deus nos delegou como filhos seus, como filhos, como co-herdeiros em Cristo. Não saia desse lugar se Deus não mandar você sair. Não dê vazão à tua carne, não dê vazão às tuas emoções. Tenha uma vida direcionada por Deus, amém? É isso que Deus quer. Então o profeta só desce quando Deus manda. Pode ir lá, vai, desce, vai lá. Às vezes a gente quer, né? Primeiro a gente desce, depois fala assim: e aí, Deus, eu mandei você bater boca, mandei você fazer isso, mandei você ir lá, né? Então, se Deus mandou, vai. Se Deus não mandou, fica paradinho mesmo, cara de paisagem. Fraco, deixa falar. O importante é você e Deus. O importante é o que está no teu coração. O importante é aquele lugar que homem nenhum pisa, mas Ele está vendo teu sacrifício. Ele está vendo a tua carne sendo esmagada. Ele está vendo o preço que você está pagando
por permanecer na sua presença, e você vai ser honrado, amém? Em nome de Jesus, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Pode parecer uma atitude de vergonha, não, é uma atitude de humildade diante daquele que conhece todas as coisas, e a Bíblia diz que se você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, Ele vos exaltará, meu irmão. Você não precisa de exaltação de homem, tu precisa de exaltação de Deus. Deus exaltou o profeta, subiu num redemoinho, né? E coroando ali o fechamento com chave de ouro do seu ministério. Mas ele sobe e deixa o quê? Para Eliseu. A gente acabou de ler. A capa, o manto, né? Eu acho interessante aqui, né, que isso aponta para quê? Para legado. Eu quero dizer para vocês que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto, amados. Meu Deus, meu marido já fez 60 anos agora, em fevereiro sou eu. Gente, 60 anos é muita coisa, sabe? Como parece que passou voando. Viu, jovem? Meu Deus, eu lembro de quando... Ele não gosta que eu fale, mas parece um jovem de 20 anos. Nem parece. Então, passa muito rápido, mas a gente tem que pensar assim: o que eu estou deixando de legado? O que eu estou deixando de legado? Vai morrer comigo? A gente tem a obrigação, o dever de deixar para a próxima geração. A passagem de Elias e Eliseu, cara, tem tudo a ver com Jesus e a igreja, né? E aí, ele deixa o manto e eu meditando nessa palavra hoje, me veio essa pergunta que eu quero compartilhar com vocês. Pais, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? A gente não sabe quantos anos a gente vai viver. Tão preparado para enfrentar? A maior herança que você pode deixar é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, os princípios de Deus, que tem que ficar entranhados neles, amados, que vai dar a eles sustentação nos momentos difíceis. Líderes, o que nós temos deixado para os nossos liderados? Eu quero te dizer que se o teu liderado fizer coisas maiores que você, sinta-se honrado por Deus. Você fez a tua parte, fez com excelência. O propósito de Deus é esse, que a próxima geração faça obras maiores, que a obra de Deus não pare em você. Se alegre se você está vendo alguém. Nossa, eu quero ver pessoas aqui pregando, incendiando aquilo que eu não consegui, que eles vá além. Eu profetizo isso em todos, em nome de Jesus. Grandes pregadores da palavra do Senhor, amém? E eu poderei descansar em paz, em nome de Jesus, amém? E aqui, outro ponto interessante nessa passagem, que a vontade de Deus, quando você olha lá, quando Deus tira Eliseu ou Elias da caverna, da depressão, ele traz um propósito, uma missão. Olha, tem muita coisa para você fazer, vamos, sai daí, você tem que ungir Azael. Onde é que está isso, gente? Depois me fala aí para eu dar a cola. Falando de cabeça, eu botei aqui. Você tem que ungir Azael, rei da Síria, você tem que ungir Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Então, já era da vontade de Deus, presta bem atenção nisso, que Elias passasse o bastão para Eliseu, que a cadeira, né, de profeta, né, não ficasse vazia, fosse substituída. Então, já era da vontade de Deus que Eliseu substituísse Elias. Mas aqui, Eliseu, ele faz um pedido. Ele não se contenta apenas em ficar no lugar de Elias. Ele pede a porção dobrada do Espírito.
E isso aqui aponta para a vontade permissiva, porque ele de imediato fala, claro, é da vontade de Deus, então recebe isso. Não, você lê o texto, pode ler o texto aí novamente na tua casa. Se vires, se você, versículo 10, tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Condição. Quer subir de nível, Eliseu? Mas tem condição, tem preço. Amém. Quer subir de nível, igreja? Quer mais unção? Quer autoridade sobre o teu ministério, reconhecimento? Tem preço. Eliseu não queria ser um profeta comum, ele queria relevância. Quando ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo a porção de primogênito. Primogênito, não é isso, pastora? Primogênito, ele tinha direito à porção dobrada dos outros, em referência aos outros filhos. Então, eu quero te dizer, em nome de Jesus, existe condição, a vontade de Deus para a nossa vida, amados, é que nós sejamos salvos. Amém. Mas você pode viver uma vida miserável como filho de Deus, sem autoridade aqui na terra, amados. Isso daí depende de você. Você precisa entender e se esforçar para receber isso, buscar isso para a tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A vontade de Deus já foi cumprida em Cristo. Tudo que Deus tinha para entregar para mim e para você, Ele já entregou em Cristo. A nossa herança está com Ele, nós estamos assentados com Ele, mas nós precisamos tomar posse. Outra coisa que me chama a atenção aqui, né? A condição, se vires. Falei para vocês sublinharem, redemoinho, eles estavam num local árido. Tu já passou num local, às vezes a gente vai ali, né, na estrada para a região dos lagos, né, a gente passa por uma terra batida, e aí você consegue ficar com o carro com a janela aberta? Tu imagina um redemoinho, carros e cavalos, tu imagina quanta poeira foi levantada naquele lugar. Tudo para que Elias fez. Você consegue ficar com o olho aberto com poeira, gente? Fala para mim. Tudo para que ele fechasse os olhos. Tudo para que ele desviasse do foco e não visse Elias ser arrebatado. Ai, posso te falar o que Deus falou para mim? Gente, tem muita coisa que nós estamos enfrentando no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida, que é poeira. A gente dá muito valor, mas isso para Deus não é nada. Permaneça firme, permaneça focado naquilo que você quer. Se você quer subir de nível, se você quer uma unção, se você quer ir além, em nome de Jesus, a poeira vai passar, meu irmão. Vai te dar vontade de fechar os olhos, vai te dar vontade de chorar, vai arder, vai doer. Mas existe um preço a ser pago. O maior preço foi Jesus que pagou por nós na cruz, e a gente reclama por tudo. Quando chega a nossa hora, a gente não quer fazer nenhum pinguinho de força. Fala para a pessoa que está do teu lado, sei que você detesta fazer isso, mas é poeira. Isso vai passar, meu irmão. Isso é panelaço do diabo. Sabe, isso é para te tirar do foco, é para te tirar do cume, é para te tirar da posição que Deus te colocou. Não aceita isso não. Firma os teus olhos, mantenha os teus olhos abertos para aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Vai se cumprir, amém? Vai se cumprir. Fica alerta, igreja, fica posicionado na posição que Deus quer que você fique. Olha, Deus já tinha entregado Canaã
desde lá de trás, para Abraão. Mas eles tiveram que entrar na terra, expulsar os cananeus, fazer guerra. Deus podia fazer tudo, né? A gente quer que ele faça tudo, né? Quando chega a nossa parte, a gente não quer fazer nada. E quando chega, né? Quando a gente, um pouquinho de poeira, a gente já começa a reclamar. Pede para sair. Joga no chão. E Deus vai falando, só mais 100 metros, filha. Está só ali, 100 metros. Peraí, já chegou até aqui, já vai desistir tudo. Aqui não sai, daqui ninguém me tira. Gente, estou rindo. Peraí, deixa eu beber água. Já até perdi aqui. Peraí. Dá um glória a Deus. Canaã já tinha sido entregue há muito tempo, era a vontade soberana de Deus, mas eles teriam que fazer guerra, eles teriam que se posicionar, eles teriam que dizer fora daqui, tudo aquilo que vai me afastar do projeto original de Deus para a minha vida. Assim é conosco, amados. Mas entre a promessa de uma terra que emana leite e mel e eles se apoderarem, existia um tempo. E como é que eles tinham que passar aquele tempo? Esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu? Repete, igreja, esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu? É dessa forma, é desse jeitinho que você vai chegar lá. É com esforço, amados. Então, vontade de Deus é que todos nós venhamos nos salvar, amém? Mas a Bíblia fala lá em Filipenses 2:12, o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso fala de um processo, isso fala de transformação, isso fala de santificação. Isso fala de ir além do básico, ter uma vida que tenha relevância, sabe? Não ser um crente de Araque, mas ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade. Ai, amados, como Deus espera por esse dia. A gente canta, né? Ah, como eu espero o dia. E Deus também canta, como eu espero por esse dia, meu irmão. Quando é? Quando é? É hoje? É agora? É nessa temporada? E a gente fica dizendo, mais um pouquinho, Deus, espera aí, estou com uma poeira aqui no olho, espera aí. Olha o que fizeram comigo, Deus. E a gente vai ficando para trás. E a gente vai ficando estagnado. Gálatas 4:1. Ele fala que... essa eu tenho que ler contigo. Ai, bota lá na cola. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Deus já pode ter te entregado muita coisa, mas enquanto você ficar nessa meninice espiritual, tu não toma posse. Tu fica no patamar de escravo, de servo, mesmo sendo filho. E Deus fala para a gente, até quando? Até quando? Até quando? Vamos crescer, vamos subir, amém, igreja? Amém. Deixa eu ver aqui se dá mais. Dá. Só estou começando, vamos lá. Atos 1:8. Gente, falar em subir, né? Nós já perdemos 2 voos com a passagem comprada no aeroporto. Olha isso, né? E a gente perdeu. Um foi ali em Belo Horizonte, né? E não teve jeito, teve que comprar outra passagem. A gente queria voltar para casa, né? A gente teve que comprar 4 passagens de novo porque a gente perdeu o voo. E outro foi lá fora. Aquela doeu mais. Aquela, nossa. E a gente estava no aeroporto. Então, como 6 minutos de atraso.
E teve uma terceira experiência. Quem conhece aqui o Aeroporto Internacional do Galeão, Antônio Carlos Jobim, né? Sabe que quando você chega no Free Shop, do Free Shop até a primeira porta de embarque, gente, é chão. Tu tem que passar por esteira, Eu lembro dessa experiência que a gente, passando no Free Shop, a gente escutou no alto-falante: Júlio Miranda, Madelon Miranda, Fernanda Miranda, Guilherme Miranda, embarque imediato. No portão, rapaz, a gente nunca correu tanto na nossa vida. Ali parecia a corrida para salvação. Conseguimos. Esse voo a gente não perdeu, a gente conseguiu embarcar. Mas eu quero te dizer que Deus está chamando Esther, Coquito, Fátima, Miguel. O voo já está preparado. Jesus está nos chamando, amados. Jesus está nos chamando para subir. Jesus está nos chamando para embarcar. Não há mais tempo para ficarmos perdendo com coisinhas que são poeira. Entenda isso. Em Atos 1, vamos lá, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não vamos perder isso por nada, amados. Israel perdeu a primeira visitação. Recebeu o Messias, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós, como igreja, nós podemos perder o momento mais esperado, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Precisamos nos posicionar. Amém? Atos 1, versículo 6 fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas, sublinha, recebereis poder. Em outra versão, recebereis virtude, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, lhes disseram, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amados, a ascensão do Senhor, a gente fala tanto da morte, a gente fala tanto da ressurreição, mas a gente esquece de mencionar, né? A parousia, a volta do Senhor, né? A ascensão de Cristo. Isso aqui é fantástico. Tem várias coisas aqui nesse texto. Jesus poderia ter sumido, desaparecido, mas olha, os discípulos, eles presenciam aquilo e eles ficam impactados olhando. Ele sobe em carne com o seu corpo, né? Jesus, é tremendo isso. Aí a gente vai viajar muito aqui, aí não dá. Não vou perder essa fio da meada. Mas o que me chama a atenção aqui, amados, que isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A vontade de Deus é que todos nós sejamos empoderados pelo Espírito Santo. Ele não nos deixou uma capa.
Ele não nos deixou um objeto, Ele nos deixou o seu Espírito. Amém. Aquele que vos ensinará todas as coisas, aquele que vos capacitará nas suas limitações, nas suas fraquezas, naquilo que você se justifica para Deus, que eu não posso, eu não sei. O Espírito Santo, Ele te capacita, Ele te dá graça, assim como foi com os discípulos, Ele faz com cada um de nós. A grande verdade é o que nós temos feito com essa preciosidade. O que você tem feito com o Espírito Santo que já foi derramado, está dentro de você? O que você vai decidir? Você vai andar na carne ou vai andar no Espírito? Meu Deus. Amados, é muito sério isso. Gostaria de ter trazido uma palavra, sabe, mais light. Mas é de mim se eu não pregar o que o Senhor me deu. Sabe, eu comentei com algumas pessoas que acho que foi semana passada, eu tive um sonho e eu acordei muito mal com aquele sonho. Não sei se já aconteceu isso com você. Foi tão real, né? E uma pessoa, a gente prega tanto isso, e ai de mim se eu não viver isso que a gente prega, né? A gente tem que esmurrar a nossa carne, como Paulo fala, né? Então, o que a gente mais prega aqui é perdão, não é isso? Porque se você não perdoar, amados, né, você não entendeu a cruz. E quantas pessoas já nos ofenderam? Para aí para você pensar. Quantas pessoas nós ofendemos, né? Às vezes diariamente, sem sentir. Então, algo que já achava que já estava. E no sonho, eu vi essa pessoa que eu já tinha liberado, já tinha orado, já tinha tudo certo, que já tinha perdoado e tudo certo. E no sonho aparece aquela pessoa ali no meio. Engraçado que estava fazendo também uma arrumação, uma limpeza, e eu vi aquela pessoa no meio. E rapaz, veio aquela sensação de lá de trás, que eu achava que já tinha superado. Rapaz, eu fiquei tão triste. Eu acordei, meu marido falou: o que você tem? Você não está bem. Eu fiquei triste comigo, porque eu achava que essa sensação já não existia mais. Às vezes a gente fala: já perdoei, já liberei. É fácil, a pessoa está lá, você cá. Quero ver quando você encontrar, quando você conviver. Aí é a prova dos 9. Então, no sonho, rapaz, eu fiquei muito mal com Deus. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu quero subir. Se Jesus tivesse voltado naquele momento, não sei, sem perdão, você consegue subir, amados? Aonde nós iremos? Essa palavra foi fruto disso, dessa meditação. Jesus está voltando. Tudo que fizeram com você, eu quero te dizer, é poeira. Sabe, serviu para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Se você virar definitivamente essa página, porque se você continuar remoendo, você vai ficar estagnado. Você vai ouvir o teu nome, Madelon, Madelon, Madelon. E aí, quando finalmente você chegar diante dele, a porta está fechada. E misericórdia, se nós ouvirmos: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Meu querido, queria chamar o louvor. Queria chamar o louvor aqui. Eu quero... Continua com essa pergunta, assim como ecoou dentro de mim. Como você está vivendo? Na carne ou no espírito? O que você quer para a sua vida, afinal? Vir ao culto uma vez por semana e nada muda? Continua lutando com os mesmos problemas?
com os mesmos pecados. A Bíblia fala para a gente mortificar a nossa carne. Ouça isso, abaixa a sua cabeça. Depois eu vou colocar tudo isso lá no grupo mesmo de estudo. Romanos 8,13 fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Alimenta o Espírito Santo, amados. Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Como que você vai chegar lá naquele grande dia, amados? Edificando a tua fé. A nossa fé tem sido roubada. Jesus disse: quando vier, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra? Coloca um termômetro na tua fé. Como está a tua fé, meu irmão? Como está a tua fé, meu irmão? Eu lembro de um momento quando o meu carro foi roubado, sabe? Um momento lá atrás, que eu subi no monte, subi nos degraus lá da escada lá de casa. Quem já foi lá sabe muito bem. E eu peguei o dedo assim, joguei pro céu e falei: Deus, vai lá e traz meu carro de volta. Max, para a honra e glória do Senhor, não deu nem 5 minutos, o ladrão ligou, porque eu tinha deixado o celular dentro do carro. Disse: tia, a gente não levou o carro não, está aqui no estacionamento do Mundial, vem buscar. Eu estava no cume do monte, mas já teve momentos de eu precisar. Cadê aquela mulher de oração? Cadê aquela mulher de guerra? Cadê? E não ter palavras e sofrer uma afronta, uma vergonha do diabo. Abaixa a sua cabeça, é Ele. É Ele. Abaixa a sua cabeça. Deixa Ele falar contigo. Deixa essa palavra remoer dentro de você, te virar do lado avesso. Ele voltará, amados. Ele voltará. Ele voltará, não importa se passou muito tempo. Eu quero te dizer como nós estamos para nos apresentarmos diante do Senhor. Nosso nome está sendo chamado. Você não pode perder esse voo, meu irmão, por coisas tão pequenas. Você precisa decolar, você precisa deixar de ser menino, menina na fé. Não há mais tempo para isso. Bebendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Ah, Jesus! Como nós precisamos de Ti, amado. Espírito Santo, completa a obra. Completa a boa obra. Coloque em nós o querer e o efetuar, Deus. Porque muitas vezes falta força de vontade, Senhor. Gera em nós, gera em nós, gera em nós, Espírito da verdade. A sinceridade aqui, Deus. Nós queremos subir, Deus. Olha para bem dentro de nós. Fica de pé, igreja. Se você quer subir, se você quer sair desse estado, se você quer subir de nível, se você quer crescer em Deus, busque, ainda dá tempo de embarcar. Ele espera por ti, Ele espera por
dos meus dias. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você não está perdendo tempo, meu irmão. Você não está esquentando o banco de igreja. Você está edificando a vossa fé santíssima. Colocando a palavra, aplicando a palavra na sua vida. Não sendo apenas ouvinte, mas praticante. Praticante, aquele que leva semente. Aquele que leva semente chorando, ele voltará com os seus feixes na mão. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Entre a promessa e o cumprimento, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar, Senhor, em autoridade, em unção, em amor, em fé. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele E é Ele. Você não pode Por perder. Ele que eu estou gastando a minha Você vida. não pode ser mais roubado. Perdendo tudo por Seja amor verdadeiro. e com alegria, Sincero. dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, Soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Repete comigo. Eu não quero ficar na situação que eu me encontro. Eu ouvi a tua palavra. Eu quero subir. Eu quero deixar as coisas de menino de lado. Me ajuda, Espírito Santo. Pois sem ti eu não conseguirei. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor. Nós queremos, Pai, subir de nível, Senhor. Não nos conformamos com o estado em que nos encontramos, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. Obrigada por essa exortação. Pai, em nome de Jesus, que toda poeira, Senhor, caia dos nossos olhos, Senhor. Ó Deus, que o colírio do céu venha limpar a nossa visão, o nosso foco possa ser mudado hoje, agora. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor. E que possamos nos preparar para a Tua vinda. Assim nós oramos, Te entronizando, amado da nossa alma, Jesus de Nazaré. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o nosso louvor. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
soberano em poder ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Abraça a pessoa que está do teu lado. Abraça a pessoa que está do teu lado. Profetiza sobre a vida dele. Você vai conseguir, meu irmão. Você chegou até aqui. Você vai conseguir. Permaneça no lugar de autoridade, no lugar de intimidade com o Senhor. Ele espera esse momento, como ele anseia por esse momento de encontrar-se com a sua noiva. Aplauda bem forte a ele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.